Você faz da vida um jogo e ainda por cima pensa que está ganhando? Pare agora, você vai perder. Eu sou Jones Gomide e eu tenho falado aqui com você sobre falta de controle de si. Ter controle de si é uma coisa muito importante. Espero que você concorde comigo. E aquela pessoa que tem dependência de jogos, que vive jogando, que vive perdendo no jogo, e não importa também se está perdendo muito ou se está perdendo pouco. O jogo é que a controla, ela não consegue ficar sem o jogo. Você sabe, se ela tivesse controle de si, ela não seria levada pelo jogo, porque depois que ela desenvolveu uma dependência do jogo, ela não consegue dizer não. Por mais que essa pessoa tenha um monte de explicações, um monte de justificativas, a verdade é que ela não consegue dizer não. Milhões são ganhos por poucos e milhões são perdidos por muitos. O jogador perde, o dono da banca sempre ganha. Esse problema é tão sério, e eu vou te contar aqui uma historinha para justificar, para ficar mais fácil de entender o quanto esse problema é sério. Há um tempo atrás, eu fui convidado pelos Jogadores Anônimos. Você sabia que existe Jogadores Anônimos? Além do Alcoólicos Anônimos e Devedores Anônimos, também tem os Jogadores Anônimos. Para fazer uma palestra para eles sobre o problema da dependência do jogo. Pessoas que gastam tudo que têm e também o que não têm, que empenham sua casa, empenham seus imóveis, que vende o seu carro para poder pagar a aposta do jogo, sempre achando que vai acabar ganhando e vai recuperar tudo aquilo que foi perdido, sabe? Essa palestra dada por mim, a pedido dos Jogadores Anônimos, foi feita no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, dentro do departamento de psiquiatria, onde os Jogadores Anônimos tinham lá a sua sala de reuniões. Lá naquela época, eles me deram como agradecimento esse chaveiro aqui, consegue ver aí? E eu contei lá para eles nessa época uma história que eu quero contar para vocês aqui. Para ilustrar para você como que a máquina sempre ganha e o jogador sempre perde. Existe um jogo muito conhecido, que é quase desnecessário falar, chamado jogo de xadrez. Esse jogo jogado num tabuleiro como esse aqui. O jogo de xadrez ele tem 64 casas. E conta a história que ele surgiu na Índia. De verdade, eu já escutei outras versões dessa história, então não vamos nos ater a isso. Pode ser que ele não tenha surgido na Índia, mas conta uma versão da história que ele surgiu na Índia. E tinha lá um rei da Índia que estava de luto pela perda de seu filho, estava muito triste, não sabia mais o que fazer da vida, não tinha ânimo para mais nada e todo o palácio estava muito preocupado, querendo ajudar o rei. E surgiu lá um dia um homem que disse: eu inventei um brinquedo que pode divertir o rei. E as pessoas, preocupadas com isso, fizeram muitas entrevistas para saber se tratava de alguém sério ou não, e avisaram ao rei: tem aí uma pessoa que tem um brinquedo que é capaz de distraí-lo. E esse homem foi lá e mostrou para o rei um tabuleiro como esse, uma coisa simples, um tabuleiro de xadrez, e mostrou para o rei: olha, aqui na frente vão os peões, aqui atrás tem os elefantes, antigamente no lugar das torres do jogo xadrez eram os elefantes, e explicou para ele como é que funcionava. E disse para ele: aqui, esses aqui então significam o meu exército, do seu lado aí vai estar o seu exército, o meu vai ser preto, o seu vai ser branco, ou tanto faz. E foi ensinando para o rei a lógica de movimento daquelas peças e quando é que ganhava. O rei ficou muito curioso, sabe? Ele queria entender por que o rei mesmo só dava um passinho e a rainha tinha tanta mobilidade. E ele explicou para ele qual era a importância da rainha na vida do palácio, na vida do rei, qual a importância da rainha para o país todo. O rei foi adorando, adorando, e ele não conseguia mais parar de jogar, sabe? O rei ficou num estado de alegria muito grande.
E todo o palácio viu que aquele jogo realmente tirou o rei do estado de tristeza que o rei estava. Como sempre acontece nas histórias de rei, o rei ficou muito agradecido e sabe o que ele fez? Resolveu premiar aquele homem que veio lhe trazer esse jogo. Ele disse para ele: escolha o que você quiser, tudo que existe no meu palácio. Escolha uma cidade para você, escolha um palácio para você. Em que cidade você quer o seu palácio? O que você quiser, eu vou te atender. Esse homem muito modesto, muito simples, ele disse para o rei: rei, eu não quero nada, só a sua alegria já é para mim suficiente. O rei ficou muito ofendido. Como pode alguém não ter ambição? Como pode alguém estar diante do rei que lhe oferece o que ele quiser e vem dizer que só alegria já basta? Escolha! Ele percebeu que ele acabaria estragando tudo o que estava feito se ele não escolhesse. Assim pareceu, né? Com aquela sua cara ingênua e tranquila, ele pensou. E aí ele disse: rei, olha para esse tabuleiro. Para mim, basta que você coloque 1 grão de trigo no primeiro quadrado, 2 grãos no segundo quadrado, 4 grãos no terceiro, 8, 16, 32, 64, até preencher todo esse tabuleiro. E eu ficarei feliz. O rei ficou decepcionado. Como pode uma pessoa, depois de ter inventado um brinquedo genial, um jogo fantástico como esse, capaz de tirar uma pessoa da sua tristeza, como pode querer apenas alguns grãos de trigo que tenho certeza que encheriam no máximo as minhas 2 mãos? Ele disse: para mim isso é suficiente. E o rei então chamou lá os seus algebristas, os matemáticos do palácio, e disseram para ele: calculem quanto trigo nós devemos para ele e faça a entrega imediatamente. Os algebristas não paravam de calcular e eles ficaram com aquela cara de espanto e chamaram o rei e disseram: rei, nós não temos condições de pagar esse homem. Por quê? Aqui, para você, eu quero dizer o seguinte: se nós vamos calcular desse jeito, 1 grão no primeiro, 2 no segundo, 4 no terceiro, assim por diante, como eu já falei antes, você pode fazer essa conta de uma maneira muito simples. Isso equivale a 2 elevado a 64, que é o número de pedras, de casinhas, quadradinhos do xadrez, e depois tira 1. Então é 2 elevado a 64, resultado menos 1. Esse número, ele é gigantesco, olha só. Ele é um número de 18 quintilhões, 446 quatrilhões, e mais 744 trilhões, e mais 73 bilhões, e mais 709 milhões, e vai por aí afora. Só para você ter uma ideia, o PIB, que é a soma de todo o dinheiro existente no mundo hoje, equivale a 50 trilhões. E aqui nós teríamos 18 quintilhões de grãos de trigo. Imagina, faz a conta. Os Estados Unidos, que nós aqui no Brasil julgamos ser o país mais rico do mundo, e deve ser mesmo, o total do PIB dos Estados Unidos é de 15 trilhões. E o total do PIB do Brasil inteiro é de apenas 1,5 trilhão. E nós temos aqui que ele precisa dar 18 quintilhões, 446 quatrilhões e mais 744 trilhões, olha só. Os geômetras, os matemáticos, os algebristas do rei disseram para ele: se nós vamos pegar a Índia como base, vamos imaginar que a Índia inteira fosse a base de uma montanha e que
o topo da Índia, que é a altura que ia ter essa montanha, fosse 100 vezes a mesma altura do Himalaia. Então, a base é o tamanho da Índia inteira, e é grande a Índia, né? E 100 vezes a altura do Himalaia ainda não daria essa quantidade de trigo. Eles calcularam para o rei que se a Índia pegasse todos os seus campos e passassem a cultivar apenas trigo, eles precisariam de 20 séculos, deixa-me ver aqui, não são 20 séculos, eles precisariam de 2.000 séculos para produzir essa quantidade de trigo. 2.000 séculos para produzir essa quantidade de trigo. Imagina só! O rei imediatamente disse, a gente deve desconfiar da humildade e da modéstia de algumas pessoas. Aquele humilde e modesto homem que trouxe para ele um jogo sabia muito mais do que o rei imaginava que ele soubesse. Assim, meu amigo, minha amiga, você que está aqui me ouvindo, que está me acompanhando, acontece com todos os jogos. O dono do jogo, ele tem tudo isso calculado, ele sabe que a sua chance de ganhar é mínima. Na verdade, ele sabe mais do que isso. Ele decide quanto é que você poderá ganhar. Está tudo calculado antes. Está tudo calculado para você perder. Ele vai te seduzir com alguns prêmiozinhos para que você continue jogando. Para que você continue jogando e para que você jogue um pouquinho mais. Todos os jogos, todos, sem exceção, que têm apostas, eles provocam dependência. E você vai perder. Hoje, nós não temos mais apenas jogo de xadrez, jogo de pôquer, jogo de bingo, jogo de cartas, são muitos, que você vai ter que ir até um cassino, vai ter que ir até uma casa de jogos. Hoje você consegue no seu celular, em pouquíssimos minutos, abaixar aí um jogo que ele é super inocente, como esse homem aí da história da origem do jogo de xadrez. E você poderá ainda de sobra ter esse jogo te dando um dinheiro para começar. Olha, você começa já ganhando $10, você começa já com R$10 que foi colocado por eles. Existem muitas estratégias que eles te apresentam. Um grande número deles pede para que você coloque ali o seu cartão de crédito e que você possa apostar. E você vai fazer apostas pequenas, ele já te dá um crédito para você de cara de $10 ou de R$10, e você vai fazer esse jogo e você talvez vai ganhar 20 e você vai ficar animado, mas ele calculou isso, ele quer te seduzir. E aí agora você vai começar a perder. A quantidade de pessoas que lotam os consultórios porque estouraram todo o seu cartão de crédito e pegaram o dinheiro emprestado porque eles acreditavam que se continuasse jogando eles iam pagar essas dívidas, é muito grande. Eu quero voltar a falar para você lá da história dessa palestra dentro do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Psiquiatria, através dos Jogadores Anônimos. Eu fiz aquele dia algo que eu não fiz aqui agora com você. Eu pedi para que todos os que estavam lá presentes me dissessem o que achavam. O rei consegue pagar essa dívida com 2 punhados que cabem em suas 2 mãos? Quase todos disseram que sim. Quase todos disseram que sim. Quando encerrou a palestra, eu tinha levado comigo, me acompanhando, uma advogada especialista nesses casos de defender pessoas de suas dívidas injustas e desonestas. E quando eu abri para perguntas, o número de pessoas que tinha para fazer perguntas para mim sobre os problemas psicológicos que envolvem o jogo era tão grande quanto o número de pessoas que queria perguntar para a advogada como faz para reaver uma casa perdida, hipotecada para pagar os jogos, como faz para se defender disso e daquilo. A maioria do público estava
perdida financeiramente por causa dos jogos. O estrago é muito grande. E você? Você que está me ouvindo aqui, será que você tem um joguinho inocente que você continua jogando? Há jogos que não provocam dependência. É um pouquinho diferente, não é bem assim como eu disse. Há jogos que não envolvem apostas e se eles produzirem dependência, a única coisa que você vai perder de verdade é o seu tempo. Então, se você joga esse jogo inocente uma vez por semana, ou 1 hora por dia, ou todos os dias, mas no máximo 1 hora, você terá perdido da sua vida 1 hora todos os dias. É como se o dia, na verdade, para você tivesse de utilidade apenas 23 horas. Você estivesse dizendo para a natureza e para você mesmo assim: 24 horas para mim é muito. Eu quero apenas 23 horas do dia. 1 hora eu vou queimar, eu vou apagar 1 hora do dia. E você terá um prejuízo, que você não vai percebê-lo de maneira clara. Mas se esse jogo envolver uma aposta, agora já não é mais só o seu tempo que você perde, agora você vai perder o seu dinheiro e ao invés de você apenas ter uma degradação de você mesmo, ao invés de você perder apenas o seu emprego, ao invés de você perder apenas a sua saúde, você poderá produzir um estrago gigantesco em toda a sua família. Um estrago que talvez você não consiga nunca mais se livrar dele, um estrago impagável. É um absurdo de grande esse problema dos jogos. E sabe de uma coisa? Um detalhe que eu acho importante dizer para você. O jogador, ele tem uma personalidade com tendência a ser jogador em tudo que ele faz. O jogador, ele não joga apenas esses jogos, ele tem uma tendência a jogar na vida. A jogar com os seus relacionamentos. O que é jogar? Arriscar sem fazer cálculos, arriscar sem fazer avaliação e acaba perdendo os seus relacionamentos. Ele arrisca com a sua namorada, ele arrisca com a sua esposa, ele arrisca com o seu emprego mais do que deveria. A gente precisa correr algum risco na vida? Claro que sim. Todas as coisas da vida são garantidas, certas e seguras? Claro que não. Mas há uma margem que a nossa inteligência, e mais do que a nossa inteligência, o nosso equilíbrio emocional, nos permite identificar quanto de risco eu posso correr. E essa situação para ela eu digo sim, ou para essa situação eu digo não. Mesmo que você não tenha dependência de jogo nenhuma, mesmo que você não faça aposta nenhuma que envolva dinheiro, vale a pena você observar dentro de você se na vida você também é assim. Se for, parabéns, isso é uma qualidade muito grande que você tem. Se você tem uma tendência a ser um jogador compulsivo, é possível que você vá identificar em você que você já vem jogando com as coisas da vida. E aí, nesse caso, isso é muito sério e vale a pena você procurar uma ajuda especializada. Continue aqui comigo, vai acompanhando os nossos vídeos e nós vamos trazer muito mais informações sobre isso. Você, por exemplo, que gosta de jogar vôlei, que gosta de jogar basquete, que gosta de acompanhar o futebol, pode estar pensando que diferença faz, se tirar isso da vida não tem graça nenhuma. E eu concordo com você. É verdade o que você falou. Mas se esses jogos eles estiverem ocupando um tempo maior da sua vida, em detrimento dos seus relacionamentos, em detrimento do seu trabalho, isso é um problema muito sério. E se esses jogos envolvem alguma aposta e você vem apostando neles, o problema é mais sério ainda. Continue aqui comigo. Eu sou Jones Gomide e eu tive um prazer muito grande de trazer para você essas informações sobre dependência de jogos, que é mais uma das coisas que revela para você mesmo aonde é que está o controle de si e mostra para você mais uma forma de não ter controle de si. Se você gostou dos nossos vídeos, deixa aqui o seu comentário. Se você conhece alguém que tem qualquer tipo de pequena ligação
com jogos, dependência de jogos, passe esse vídeo para eles. Pede para eles nos acompanhar, nós mostraremos aqui nos próximos vídeos novidades. Foi um prazer, até mais!